Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje vamos falar com uma pessoa extremamente importante na cidade, que tem um cargo de muita importância, sem contar que foi a mais votada na última eleição. Vou deixar que ela se apresente para nós. Ai, muito obrigada mesmo pela oportunidade, né? Por esse espaço também, que eu acho que é muito importante essa troca de ideias, né? Tende a somar sempre para todos que te acompanham, né? Então, eu sou Luana Lanfredi, eu tenho 28 anos, sou advogada desde os 21 e sou vereadora, então estou vereadora desde os 27. Né? Então, eu sou do interior, né? Vou contar brevemente, a gente tem dificuldade de falar da gente mesmo, né? Mas eu sou do interior, sou ali da comunidade do Caravaggio, e os meus pais e meus avós, familiares, enfim, sempre tiraram sustento da agricultura, né? A gente é do interior mesmo, né? Mas desde aí é que eu aprendi o senso comum, né? As responsabilidades sociais, o poder contar com uma comunidade, poder contar com pessoas, ter também responsabilidades dentro desses meios, né? Então, eu estudei lá em Souza Ramos, lá no ensino fundamental, e lá a comunidade escolar como um todo, né? Professores, pais, igreja, vizinhança, todo esse conjunto fazia parte da formação, né? Da formação dessas crianças. Então, é uma escola que guardo recordações incríveis e que até hoje é muito bem conduzida, né? Por sinal. Aí, quando eu me formei lá, né, na 8ª série, eu já sabia que eu queria fazer direito. Eu não me lembro exatamente qual foi o start, assim, né? Mas eu tinha já uma inclinação grande para já, assim, para produção textual, interpretação de texto, né? Nunca fui muito das exatas, então eu sabia que ali não era para mim, né? Então, eu decidi lá o direito. Aí, no ensino médio, eu vim para cá, né? Então, comecei a viver uma coisa diferente do que eu era acostumada a viver lá no interior, né? E daí, eu me inscrevi no Jovem Aprendiz, que foi uma das primeiras turmas que teve aqui em Getúlio, né? Então, inclusive, recomendo muito, porque para mim foi uma experiência, assim, bem, bem rica, sabe? Porque daí, assim, a gente tem vários valores, né? Que a gente traz de casa, educação, enfim, lá daquele ambiente, né? Que é, inclusive, muito saudável. Mas a formação, assim, para a vida, né? O conhecimento de vida, a gente adquire nessas outras experiências aqui também. Então, eu tive uma oportunidade que foi lá eu fiz o curso Jovem Aprendiz e fiz o estágio lá na empresa Bottoli Veículos. Inclusive, que eu sou grata até hoje pela oportunidade, né? É uma atitude nobre deles também abrirem essa possibilidade para pessoas tão jovens assim lá. Terminando, então, esse jovem aprendiz, que foi acho que não chegou a ser um ano, eles também me ofereceram uma oportunidade lá no administrativo da empresa, né? Então, eu fiquei mais uns 2 anos, eu acho, lá trabalhando no faturamento da empresa e fazia faculdade de Direito. Aí, depois eu decidi abrir mão, né, desse trabalho, por mais que eu gostava muito de lá, e enfim, só tenho boas lembranças também, mas eu precisava buscar um estágio na minha área. Daí que surgiu a possibilidade de colocar o direito em prática, então, que foi um estágio no escritório Morilos e Durante, que é lá que eu estou até hoje, né? Você trabalha em parceria? Sim, nós temos uma sociedade, exatamente. Aí eu fiz esse estágio e lá em 2019... Que legal. Eu estava no 9º semestre, aí eu me submeti à prova da Ordem dos Advogados do Brasil e com muito esforço, enfim, até uma conquista que me emociona muito, sabe? Porque foi, assim, realmente suado, né? Mas foi de primeira, eu consegui. E daí, tão logo eu tive a aprovação, eu recebi o convite, então, para integrar o quadro societário lá do escritório. E desde então eu sou sócia. Então, desde 2020 que eu trabalho com advocacia. Caramba, faz 6 anos já. 6 anos, exatamente. Então, agora eu já estou numa fase que eu consigo... que eu me considero estabilizada, sabe? Assim, eu tenho já confiança dos clientes, eu tenho já no caso, áreas que eu atuo, né? Algumas coisas que eu já não... que eu posso escolher, coisa que no começo já não era assim, né? Mas tudo isso é colocando em prática. E ali a gente tem uma parceria boa também, consegue fazer um trabalho bem feito e assim, aquela preocupação inicial, ela vai se tornando
né, mais tranquila conforme vai passando os anos, que daí você vai pegando a experiência, vai se tornando uma profissional mais consolidada, e agora eu posso dizer que eu estou realizada, assim, com a advocacia, né? E pretendo seguir na advocacia, né? Eu gosto muito. O direito, ele é fascinante e a vontade de fazer justiça, ela é o que, na verdade, nos move, né? Enfim, é nosso fonte de renda, mas também é uma realização, né? Quando se ganha alguma coisa, quando se consegue um provimento, uma procedência de ação, por exemplo. Show. Antes de fazer a próxima pergunta para você, o teu despertar na política, peço que vocês curtam, compartilhem, também nos sigam nas redes sociais vizinhas e aqui, e sigam nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não sairia esse podcast. Essa tua força por justiça, ser uma pessoa das ciências sociais, foi o que te levou para a política? Sim, eu acredito que sim. Né? Até você menciona do despertar, né? Eu prefiro dizer, então, que é um despertando, né? Que não foi, assim, um estalo. Foi uma coisa construída, né? Eu sempre gostei muito dessa área, né? Da política, enfim, como um todo. Não sabia bem como funcionava, enfim, tinha curiosidade, né? Eu sempre tive uma inclinação por direito administrativo, né? Durante a faculdade, que é, enfim, o funcionamento, né? Do nosso... Da máquina. Da máquina pública, exatamente. Aí, eu fiz meu TCC justamente na lei de improbidade administrativa. 8666 agora mudou, né? Mudou. Exato, enfim, já acompanhei desde lá. E daí o meu orientador era um professor que era auditor do Tribunal de Contas. Então, assim, foi bem legal a experiência. Desorde? Exatamente, professor Evandro Desorde. Desorde. Um baita, cara. Nossa, sim. Espetacular. Gostei muito, assim, foi uma experiência ótima, né? Ser orientanda dele. E então foi tem muito conhecimento. Imagina, é incrível mesmo trocar ideias com ele. Então, até hoje, assim, eu tenho contato, então é bem importante. Aí, depois disso, eu recebi lá em 2020 um convite para ingressar na política, né? Só que naquele momento, como eu estava falando antes, eu estava focada em consolidar minha profissão, né? Em conquistar a confiança de cliente, enfim, aquele gás do início de profissão, assim. Então, eu não queria desfocar nem um pouco daquilo, né? Agradeci, mas coloquei em segundo plano. Até porque a gente fez a prestação de contas dos candidatos daquela eleição. Então, eu estava ali né, participando de todo daquela movimentação, né, em volta disso. Então, aquilo também me chamou muita atenção. Mas ficou ali no stand-by, que nem diz, né? Então, mas plantou a sementinha. Exatamente, já ficou aquela curiosidade, né? Aí, no ano de 2024, bem no início do ano, eu fui convidada para me filiar no partido, né? E o partido, esse partido, no caso, a gente sempre, assim, defendeu, né? Se identificava, assim, na maioria das vezes, enfim, de algumas formas. Mas eu ainda estava na dúvida, sabe? Foi que eu recebi o convite e eu pensei, não, acho que eu vou apoiar sim, né? Mas não a questão da candidatura ainda, né? Aí eu estava envolvida no meu casamento, porque daí eu casei em 2024. Então a gente fez uma festa estilo interior, né? Ah, que legal. Bastante família, amigos, compadres, foi bem legal. E daí eu estava envolvida naquilo, né? Daí no fim que passou o casamento, aí o pessoal veio de novo, ofereceu novamente convite. Tá, daí então decidi me filiar, né? Decidi me filiar, comecei a me inteirar mais das questões políticas da cidade, do funcionamento da Câmara, de como o Executivo trabalha. Essas coisas assim, né? E até algumas coisas já fui me questionando, né? Ah, será que é assim mesmo, né? Será que não podia ser diferente? Algumas questões assim. Aí, veio novamente o convite para concorrer. Aí eu falei no início, acho que não, sabe? A gente tem aquela restrição enorme e realmente, assim, ó, até deixo aqui, ó, meu respeito a todo mundo que concorre. Porque é muito desafiador mesmo. Então, eu respeito e sei da coragem que é necessária para isso. Então, assim, não é bem assim, não é bem fácil, né? Como parece. Aí, eu falei que não. Aí, até depois, eu comentei ali com a minha família e tal. O pessoal falou assim, eles ficaram receosos também, né? Meu esposo, meus pais. Mas eles deixaram, assim, a garantia de que estariam comigo no que eu definisse. Né? E daí o pessoal do partido deu uma insistida, enfim, em maio eu decidi, então, daquele ano, me desafiar a concorrer, então, né? Porque eu comecei a acompanhar e percebi que eu tinha algo a somar, né? A somar para o nosso município. Baby,
te vejo tão longe. Na campanha, né, da família, da comunidade, né, que é aquela história daquele espírito comunitário que a gente tem, que é muito importante, que faz toda a diferença. Nós alcançamos um resultado expressivo, né, um êxito ali nas eleições, que eu até, assim, nossa, fiquei bem, assim, bem entusiasmada e também com aquele peso, sabe, de entregar para essas pessoas como é que eu vou dizer, uma retribuição, né, pela confiança depositada em mim, sabe? Então, assim, por isso eu entrei lá no mandato com aquele gás, sabe? Com aquele gás a toda, né? Aí que foi despertando, né? Foi criando, então, conteúdo ali, esse meu despertar na política. Mas o start full, assim, da política foi nas primeiras sessões, né? Que foi quando eu fui para a sessão toda preparada, né? Estudei, imprimi tudo, né? Coisa que eu faço até hoje. Enfim, agora até tô afastada, né? Enfim, vamos deixar isso para a próxima aba, né? Aí, fui lá preparada, enfim, para debater todos os projetos, para apresentar emendas aos projetos do executivo, enfim, fui lá. Aí, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente do que eu esperava. Porque eu me dediquei muito achando que aquele nível de preparação era o que eu precisava para enfrentar um legislativo, né? Para estar diante de um legislativo municipal. Quando, na verdade, muitas coisas que eu trouxe, que eu acabei, né, trazendo à tona, não acontecia, não era daquela forma, sabe? Até quando eu fui apresentar a primeira emenda a projeto de lei do executivo, alguns colegas mais experientes falaram que não podia. E daí eu firmei posição, né? Disse, não, mas tá no regimento isso aqui desde 2007, né? Como que não pode? Né? Daí, não, firmei posição. Pode sim, né? É assim que faz. Aí, enfim, foram conferir, era assim, apresentei a emenda. Daí isso me marcou muito, porque eu pensei assim, o problema não é não saber. O problema é o desconhecimento. É o desconhecimento do próprio regimento interno, entende? Então, assim, não é não saber, porque eu não sei até eu não aprender, sabe? O problema é não querer saber. É nunca ter apresentado uma emenda a ponto de saber o procedimento dela. Então, isso também me apavorou muito, sabe? Daí eu comecei a pensar, meu Deus. Aí fui para a próxima sessão quando eu apresentei um projeto de lei de minha autoria. Foi terrível, né? Porque sofri uma rejeição enorme, né? Porque os próprios vereadores não estavam acostumados com projetos de lei que viesse do legislativo, né? Partia até então, ou parte do executivo. Do executivo, exato. Quando, na verdade, a função basilar do vereador é legislar, né? Então, assim, era muito raro os casos que havia sido proposto projeto de lei de autoria de legisladores do município, né? A maioria, não que não seja legítimo, é muito legítimo, faz parte do trabalho, porém, não se resume a pedidos de providência ou a indicações, né? Isso faz parte, sim, do trabalho, mas a função basilar, né, mais principal, digamos assim, do legislativo é, enfim, legislar. É alterar a lei do executivo, né? É o sistema dos freios e contrapesos, né? Que seriam da divisão dos poderes. Então, isso é uma dificuldade enorme que eu encontro também, que é dos colegas quanto Câmara se ver, né? Se colocar na posição de um poder autônomo, né? Que pode sim conviver em sintonia com o executivo, inclusive é aconselhável, porém ele é autônomo, né? E esses projetos de lei ali, os primeiros que eu coloquei, que eu protocolizei ali na Câmara, eu tive uma rejeição enorme, porque isso foi visto pelo Poder Executivo, que também não estava acostumado em receber projetos de lei do Legislativo, foi visto como uma grande ameaça, né? Como algo que não podia ser feito. E daí eu comecei a sofrer um monte de rejeição. O pessoal votava. Tipo, muitas vezes até alguns projetos eles até gostavam, sabe? Até concordavam. E depois, por pressões do executivo, que é o que eu concluí, sabe? Acabavam votando contrário para não me dar espaço, sabe? Então, assim, se fosse
podia ser a mesma coisa. Se fosse meu, era um tratamento. Se viesse do executivo, era outra coisa. Que foi o que aconteceu com a questão da escola segura, né? Só deixa eu abrir um gancho aqui que você falou agora. E eu acho que esse que é um problema. Acho que até um nível de estado. Não é analisado o conteúdo em si. Daquilo ali, o quanto aquilo vai ser benéfico para a população e para um todo. Mas sim levar em consideração de quem veio, qual a pessoa que protocolou aquilo. Faz todo sentido. Cara, isso eu acho um desserviço. Mas é Sabe? bem isso que eu pensei. Porque às vezes tu bota um projeto super legal ali que pode ajudar muita população, mas aí porque é oriundo de X, Y pessoas, não vou passar isso aqui. Sabe? E aí aquilo que poderia ser bom para a população acaba sendo engavetado ou esquecido ou arquivado e passa um projeto bosta que nem é tão bom assim, mas que tá coeso com o pessoal que tá ali. Exatamente. E daí, assim, ó, tipo, eu sempre falei que a gente tinha que debater, que a gente podia se ajudar, sabe? Mas daí era ajudar, no começo era assim, era um ajudar que era só, no caso, eu ajudar, não era eu receber ajuda, entende? Aí depois as coisas foram também se movimentando, até, por exemplo, teve um projeto que eu tive auxílio do Poder Executivo, que foi do Proteção e Bem-Estar Animal. Que daí foi uma política pública que a gente criou conjuntamente, eu fiz o pontapé inicial lá, enfim, daí depois, mas isso foi por quê? Porque eu tive o apoio popular. E o apoio popular acabou gerando uma pressão. E essa pressão, por mais que eu não conseguia aprovar muita coisa, ou que isso custasse muitas portas fechadas, como posso dizer, a pressão popular fez aquela política acontecer. Então, assim, por mais que não foi uma aprovação minha, mas indiretamente surtiu o efeito. Porque o debate qualificado, ele com certeza muda a realidade, né? Então, é isso que eu sempre buscava trazer. Em todos os projetos, debater, ver o que dava para melhorar. Apesar de eu ter apresentado muitas emendas que foram rejeitadas na Câmara, outras que foram aceitas pelos colegas vereadores, mas foram vetadas pelo prefeito, né? E essa história dos vetos, eu acredito que muito é daquilo que nós comentávamos no início, sabe? Da perpetuação do poder, em que as pessoas que estão no comando de qualquer coisa, não estou falando só de um administrativo municipal, por exemplo, mas de toda uma situação particular também, quando aquilo se torna por muito tempo, a pessoa vai perdendo a autocrítica e vai criando vícios que podem comprometer o trabalho dela como instituição, né? Compromete o julgamento, né? Exatamente. E é o que eu vejo aqui, sabe? É uma problemática muito grande, tá? Que eu considero, assim, grave, porque um secretário, um prefeito, ele pode não gostar de mim, tá? Isso faz parte. Pessoalmente, ele pode não gostar de mim, ele pode não ser meu amigo. Mas na prefeitura não é a casa dele, né? Não é do secretário, não é de ninguém. Lá não se escolhe quem se atende, como se atende. Lá é um serviço público que deve ser prestado de forma igual para todos, né? Então, assim, lá eu não posso sofrer represálias. Não poderia sofrer represálias, né? Mas quando eu informo a população de alguma coisa, quando eu busco trazer uma transparência, eu recebo uma represália enorme do Poder Executivo por eu estar informando. Mas, só vou até reforçar, não vai ser nem o prefeito, nem um secretário que vai me impedir de informar o andamento dos projetos para a população, porque isso é o meu dever, né? Então, foi aí, depois de toda essa visão que eu te passei, que isso aqui, eu fiz um resumão, assim, foram muitas discussões, muitos projetos, muitas emendas, né, que a gente discutiu, que a gente trabalhou lá na Câmara, mas, assim, que eu percebi que eu precisava causar essa ruptura no sistema até então existente e predominante, sabe? Que eu precisava fazer esse divisor de águas. Mesmo que isso custe, e custou, né, algumas relações, né, que cause algum desconforto ou muitas críticas, né? Mas fazer a coisa certa sempre compensa, né? É o que eu achava por certo. Claro. E o que você vê como o maior desafio como vereadora? No momento agora, na verdade, até deixa eu só fazer um parênteses, Ronan, que eu acabei não falando antes, eu ainda estou de licença maternidade, né? Que apesar de eu ter tido uma perda muito grande,
eu ainda estou de licença, né? Então, até o momento, eu atuei mais ou menos uns 10 meses, né? Nesses 10 meses aconteceram muitas coisas. Que foi lá, então, de fevereiro do ano passado, de 25, até final de novembro, né? Então, mês de dezembro, mês de janeiro, eu não estava. Então, agora também eu ainda estou de licença. Então, assim, ainda estou aprendendo, ainda estou construindo. Isso é o que eu falo, com vistas ao que eu já passei, Já presenciou, né? E o principal mesmo desafio é esse, sabe? É ter uma aceitação de um trabalho diferente, de um trabalho que sai daquela linha até então seguida pela maioria e que eu não julgo, né? Que, como eu te falei, é legítima também, né? É legítima também, porém uma linha diferente. Então, é causar isso, sabe? Mudar um sistema. Na verdade, não seria mudar, porque eu sei que a gente não muda nada sozinho, a gente não constrói nada sozinho, e isso é uma coisa que demora tempo. Mas eu acredito que é um caminho que a gente vai trilhar de agora em diante, e que o Legislativo Municipal, com certeza, não vai voltar a ser o mesmo, sabe? Então, isso eu já me considero satisfeita, mas é um grande e maior desafio. E você, como mulher, como você é vista dentro da Câmara? Isso eu acredito que foi mais lá no começo, sabe? Que talvez tenha gerado alguma desconfiança, assim, é nova, é jovem, é mulher, né? Mas agora eu não posso falar que tenha havido alguma outra situação, assim, que tenha levado em consideração este fato, né? A questão, né, de gênero, por exemplo. Não posso dizer, né? O que eu acompanho algumas sessões, eu vejo que alguns pensamentos são bem engessados, sabe? Algumas pessoas não conseguem, acho que algum problema cognitivo, que eles não conseguem olhar para o lado, ou olhar para uma população, ou olhar aquilo de uma outra ótica. Como que você lida com isso, estando cara a cara com cada um? Assim, ó, vou lhe dizer que estar ali no tete a tete, né, com a pessoa e falar o que tem que ser dito, realmente é muito desafiador também, sabe, né? Mas é isso que eu busco fazer, quebrar esses paradigmas que colocam, né? Porque é muito mais fácil eu consentir que eu não me estresso, que eu trabalho menos, né? Mas eu não vou estar satisfeita com o meu trabalho assim. Então, eu tento, ao máximo, trazer para o público, sabe? Para a população, que a população veja, que a população entenda, que a população analise, sabe? Porque lá estão só quem foi eleito, né? Então, a gente tá lá para representar as pessoas e eu espero estar fazendo um bom trabalho. É o que eu busco fazer, né? E as opiniões diferentes, elas são necessárias, né? Elas constroem, né? Por isso, eu sempre falo da questão do debate, que era algo que quase não era dessa forma, né? Quase não era feito assim tão incisivamente. E agora a gente tem feito e eu acho que tem construído muito, sabe? Né? De forma geral, assim. E os teus projetos de lei, você falou da escola segura, esse passou? Não. Esse projeto de lei aconteceu o seguinte. Eu, enfim, fiz um estudo lá na época, assim, e peguei alguns projetos que deram certo em outros municípios, enfim, fiz um estudo lá e protocolizei a ideia, tá? Basicamente isso. Aí, aconteceu que o executivo não gostou. Pelo menos foi o que ficou muito claro pra mim, né? O executivo não gostou de eu ter feito. Porque daí, tipo, ia abrir um espaço pra mim ali, né? Pelo que eu entendi, foi isso, né? Basicamente. Então, aconteceu que eles encheram de defeito aquele projeto. Encheram, assim. Foi terrível. Foi só pancada. Né? Aí, enfim, eu defendendo, dizendo que a gente podia apresentar emendas, que eles poderiam contribuir para melhorar, que aquele projeto já estava em tramitação, que nós podíamos baixar para a comissão, que eles podiam auxiliar, que todo mundo, nós podíamos fazer reunião, que nós podíamos fazer audiência pública, que tudo isso eu estava disposta a construir, né? Eu só fiz aquele... Deu o pontapé. O pontapé. Dias, mais ou menos, veio um projeto novo lá do executivo, bem similar, né? Algumas obrigatoriedades a menos, pelo que eu me lembro. Porque agora até tô afastada, então eu não né, tô um pouco destreinada nas coisas ali, porque eu não lembro tudo. Mas, basicamente,
aí foi aprovado, né? Foi aprovado, algumas emendas acho que eu apresentei e acho que a maioria não passou. Foi algo assim, acho que passou 2 e o resto ficou. Mas por aí, entende? Então, assim, acabou que daí foi feito do formato que eles ditaram, né? E por que o executivo tem tanto medo de ter um projeto de lei da oposição aprovado? Perdeu o poder? Exatamente, porque se torna ameaçador essa questão. É o que eu acredito ser. E também porque o executivo municipal, ele cumpre o que está na lei. Então, eu gerar obrigação para o executivo é visto com maus olhos, entende? Então, é ao contrário das pessoas físicas que não fazem o que está na lei, que não fazem o que está no Código Penal, não pode fazer porque é crime, a administração é justo o contrário. Eles têm que fazer o que está escrito. Então, se eu fizer uma lei, né? Se eu elaborar uma lei e passar, eles vão ter que cumprir a lei. O princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, exatamente. E a questão desse trevo agora que estão fazendo agora, teve uma PL, foi um projeto-lei, autoria executivo, legislativo. Como é que foi essa movimentação para essa revitalização ou modificação dessa entrada do Trevo Norte? Acho que é Trevo Norte ali, né? Eu, na verdade, assim, vou lhe dizer que isso eu não tenho conhecimento total, até porque aconteceu ali quando eu já estava de licença. Mas pelo que eu entendi, então foi uma parceria, sabe, com o governo do estado e com o município, né, que deve ter entrado com uma contrapartida. Deve ter sido isso aí, tá? Mas não vou bater o martelo, porque eu não participei, mas pela movimentação foi isso. Foi o governo do estado, ele que está promovendo, e o município entrou com uma contrapartida, enfim, e com a colaboração aí do pessoal. Que acredito que isso aí tá sendo bem, bem bacana, né? E a questão dos projetos de leis teus, que você deu tua autoria, que não passaram, você recorda algum que seria importante para a população se tivesse passado? Lembro de um, assim, ó, que até agora, pelo que eu vi, existe uma movimentação dos próprios vereadores da base do governo em talvez formular novamente, que é o das emendas impositivas, que são o orçamento impositivo, que é, por exemplo, o vereador poder destinar parte do orçamento do executivo para, enfim, demandas da sociedade que achar pertinente, né? Aí tem as emendas de vereador, que são as emendas parlamentares, e as emendas de bancada, que é trazer para o legislativo mais poder, mais autonomia de trabalhar, sem depender de uma outorga do executivo. Então, esse projeto, assim, ó, onde ele foi colocado em prática, foi muito bom, né? Mudou realidades, né? Então, eu queria muito esse projeto, foi feito ano passado, alguns vereadores gostaram da ideia, sabe? Estavam dispostos a apoiar, mas quando o prefeito não gostou, não quis abrir mão dessa parte de orçamento para a Câmara, acabou parando tudo e o projeto foi rejeitado, foi arquivado, e aquilo foi lamentável, assim, para mim, porque eu achava uma grande evolução, sabe? Nós poder destinar... Claro. Né? Destinar, né? Ia vir, no caso, uma parcela e a gente destinaria para causas que a gente sabe, a gente tá lidando, né? Que as reclamações, elas vêm para nós. Né? Então, a gente tá ali sabendo o que precisa ser feito. E tem uma verba parecida com essa, acho que é do Senado ou do deputado federal, que eles destinam para o Estado, né? Sim. Uma parcela do orçamento. Do orçamento. Vem para o Estado deles, né? Exato, o Legislativo Estadual, o Legislativo Federal, todos têm essas emendas, né? E agora tá, na verdade sempre foi, né? Mas está sendo possível e está sendo incrementado no âmbito municipal também. O que eu acredito que seria muito bom. E não precisava ser uma parcela muito grande. A gente poderia começar com menos, né? Eu acredito que isso ainda vai ser trabalhado, tá? Porque ali o próprio líder de governo, né? Estava bem fluido nessa questão, assim, só não conseguiu, né? No ano passado, por outras razões, eu acho, né? Mas, enfim, não deu certo. Vamos ver se esse ano a gente consegue formular de novo, porque para valer para o ano que vem, a gente tem que fazer este ano. Né? Tu vai girar um orçamento pro ano seguinte, Pro né? ano seguinte, exatamente. Então, assim, quem sabe a gente consiga formular esse ano ainda. E a questão como que você entende a formatação de projetos desde que, por exemplo, uma ciclovia, a parte do turismo, a parte de esportes, vocês também influenciam nessas partes em projeto-lei ou
Ou não? Como é que funciona? Depende do que é, né? Por isso que é sempre, assim, a demanda, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, assim, até aproveito o teu espaço aqui para dizer que é impossível vencer, sabe? Por mais que eu tenha vontade, por mais que eu me dedique, ou por mais que os outros vereadores também estejam aí, né, tentando, é importante que a população saiba que tem muita demanda, né? Que tem muita coisa. E tem muita coisa que nós não temos alçada. Que não é da nossa alçada. Que é confundido pelas pessoas que seja o nosso papel, né? Então, isso também precisa ficar claro, Jonan. Pedidos de providência são o que a gente consegue fazer sem muita restrição. Por quê? Porque tem coisas que são de competência exclusiva do Poder Executivo, né? E também não é todo projeto de lei que a gente pode fazer. Mas, por isso tem que estudar caso a caso, sabe? Para ver o que dá, o que não dá. Mas essa é uma grande dificuldade que eu tenho também, porque muitas coisas eu dependo também que o executivo faça, sabe? Que o executivo finalize, coloque em prática, principalmente questão de obras, né? Porque vereador não faz obra. Sim. Não faz obra, né? Ele pode indicar a obra, ele pode ter a ideia da obra, mas não quem vai executar. Executa é o executivo, né? Então, essa é uma dificuldade também que eu tenho, que é de problemas que a gente sabe que tem, de demandas que a gente entende que tem que ser supridas, mas que fogem da nossa alçada, né? Então, isso também é um desafio que eu quero, assim, trazer à tona para que as pessoas entendam que muitas vezes não é má vontade dos vereadores, né? É a legislação que nos impõe esses limites. Certo. Numa questão tu falou da escola segura, né? Eu vi que aquele primeiro projeto que você fez não passou. Aí você falou que depois fizeram um remold do projeto e aí passou. Teria como você dar uma explicada como é esse projeto e como ele influencia nas escolas, nessa questão da segurança? Eu tinha elaborado lá na época, eu não vou lembrar todos os tópicos, tá, Runa? Mas assim, tinha o botão de pânico, tinha as catracas lá na detectoras de metais na entrada e tinha vídeo monitoramento. Aí eu acho que tinha mais alguma coisa nesse que a gente protocolou, né? E daí depois aquele que veio do executivo, ele não contemplava as portas detectoras de metais e também o botão de pânico. Acho que só o vídeo monitoramento e os zeladores, né? Que na verdade não eram guardas, eram zeladores mesmo, porque não exigia formação de vigilante, digamos, né? E daí aí eles estavam entrando assim, estavam começando a fazer isso. Até um pouco devagar pro meu gosto, na verdade. Porque eu acho que era uma situação bem grave que precisava ser consolidada com a maior urgência, né? Até porque agora, conforme você comentou ali no início, que já teve novos episódios no estado, né? Então, o que nos acende um alerta novamente sobre essa questão. Mas eu estive conversando com a secretária de Educação na época e ela foi muito bem receptiva, tirou as dúvidas, disse que estava disposta, mas tudo depende de uma questão de orçamento, de uma questão de execução, né? Claro, nesse caso e em muitos outros eu achava que dava para ter sido mais célere. Porém, né, tem as limitações lá. Mas aquele 1 mês que nós perdemos entre um projeto e outro lá também teria ajudado, né? E a captação de recurso pro vereador, para um projeto ou para a prefeitura, ela vem de impostos, vem de senadores, deputados da União, do Estado? Onde é que vem essa captação de recursos para um projeto, para o andamento desse projeto? Sim, na verdade, o que acontece? A gente pode elaborar um projeto, fazer uma indicação, enfim, mas o valor, o dinheiro, a emenda, ela vai ter que vir para o executivo, né? E o executivo, ele vai poder manejar, né? Depende do tipo da emenda, mas geralmente sim. Vai poder ali manejar esse orçamento para o que ele quiser. Aí, se o executivo tiver disposto, ele pode fazer o que o vereador está pedindo, ou não, né? Por exemplo, eu até estava pensando em buscar um orçamento para infraestrutura agrícola, mas eu sei que eu vou ter um desafio em o executivo fazer com aquele dinheiro o que eu gostaria que fosse feito, entende? Então, assim, as emendas que a gente busca são emendas parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, que são fatias do orçamento, né, dos impostos que nós mandamos, né, para nível estadual, para nível federal, enfim.
E nesse sentido, aí a base do governo sempre fala muito assim, que a gente tem que buscar, a gente tem que reclamar de uma ponte, né? Reclamar de um quebra-mola, reclamar de uma pavimentação. De que a gente tem que buscar emendas, né? E eu sempre falo assim que, claro, o vereador tem que estar olhando essas coisas também. Mas as emendas, elas são de caráter eventual, né? E para fazer alguma coisa além. Ou para tirar aquele projeto lá que não era tão necessário, mas que é bom do papel. Não para coisas básicas. Então, saúde, educação, né? Infraestrutura, isso é básico. Isso o orçamento do município tem que contemplar, né? Não pode depender de emendas. Então, é isso que eu sempre gosto de deixar claro. O nosso orçamento aqui, a previsão para esse ano estava em mais de 120 milhões, né? Então, assim, tem que se organizar, rever talvez alguns contratos, fazer alguma readequação, porém o orçamento para as coisas básicas, ele tem que contemplar. Tem que né? vir da fonte. Tem que vir da fonte. E essa é a minha posição, né? Nesse sentido. E nessa captação de recursos, como que é a aceitação perante os deputados, aos senadores, no caso, quando um vereador busca esse recurso? Como que é essa aceitação? Tu vai através de um assessor? Tu vai diretamente com ele? Sim, os deputados, eles têm assessores, né? Daí a gente entra em contato, basicamente é assim, entra em contato com o assessor, marca lá um dia para conversar com o deputado ou até o próprio assessor. E, na verdade, assim, a gente tem que buscar, né? Tem que buscar. E eu vi que outros vereadores têm feito também, e isso está sendo bem relevante. E essa, entre aspas, competitividade tem gerado muito resultado bom para o município, porque daí acaba vindo mais, né? Então, assim, tá vindo emenda de tudo que é deputado, pelo que eu tô vendo aí, né? De todas as ideologias, e isso também é bom, né? Porque esses orçamentos, eles são divididos por partidos, né? Por regiões, enfim. Então, é bem importante que venha da maior parte, né? E quanto mais a gente for atrás, mais consegue, né? Que nem diz o meu deputado, o deputado federal Alceu Moreira, né? Que é um grande ídolo para mim. Quem não está no aniversário não come uma fatia de bolo. Não come o bolo. Né? Então tem que estar indo, né? Tem que estar buscando isso. Mas aí assim mesmo. vai vir essa verba, ela vai vir pro executivo destinar? E a maioria delas, sim. Vem pro executivo destinar. Que é o que eu sei. Então, veio do ano passado para o hospital, esse ano também para pai, acho que vem uma pro lado da menina, enfim. Que é onde a gente pode destinar sem passar pela autorização do executivo, exatamente. E esse dinheiro, quando vem, tem como tu rastrear? Ele veio, por exemplo, 1 milhão. Tu consegue destinar se esse 1 milhão foi empregue justamente naquilo que era proposto? Não. A gente não consegue ter acesso a isso. Né? Uma que, claro, o que se espera de um gestor público, né? Que preste contas, que venha a público, que informe, né? Que informe tantas coisas que tantas vezes é perguntado, né? A gente não tem essa informação. Mas nós estamos no Brasil, né? Eu não tenho essa informação. E o dinheiro, assim, a maioria das emendas, elas vêm livre, né? Ou seja, são aquelas emendas que eles podem usar para outra coisa, de usar outro valor para fazer aquela obra, ou, sabe? Podem manejar. A maioria, né? Algumas eu acredito que venha com rúbrica, mas essas eu ainda não conheço. Não sei exatamente como funciona, tá? Então, ainda como eu te disse, estou aprendendo. E qual que é a tua perspectiva nos próximos anos dentro desse cargo público? Olha, o que eu te diria, Ronan? Função, né? Não cargo, função sim. pública. Na verdade, assim, o que eu pretendo é seguir fazendo um trabalho sério, né? Qualificado, estudar as coisas, né? Que é o que eu me proponho. Porque quando eu comecei a estudar projeto por projeto, imprimir coisa, buscar legislação, enfim, estudar regimento interno, eu comecei a pensar assim, nossa, se falam que vereador não trabalha, é porque não me acompanham, né? Porque realmente, assim, ó, é bem trabalhoso, sabe? Nesses 10 meses parece que passou mais de 2 anos de tanta coisa que foi feita, estudado, lido, enfim, vem projeto do executivo, vem orçamento pro ano seguinte. Isso tem que entender, tem que, né? É difícil, é uma coisa nova. Então, assim, seguir fazendo esse trabalho, né? Com propósito, com consistência, né? E acreditar que
que alguma coisa de bom, né, mude e que o sistema mude também para melhor, né, para esses debates, para construção conjunta, né? E o que eu espero para o futuro de Getúlio Vargas? Posso também estar contribuindo aqui, é de gestores mais flexíveis, de gestores que deem espaço para as novas ideias, para os jovens, né? Que mudem um pouco flexibilizem aquele modo que você chama de engessado, que é exatamente assim, né? E também que saibam lidar ali agora com a inteligência artificial. Assim, a gente não tem mais espaço para gestores que têm dificuldade nesse sentido, né? Tudo agora está voltado nisso, a gente precisa inovar, melhorar e andar para frente, né? Então, o que eu busco nesse sentido é isso. Não sei quanto a mim, o que vai acontecer, se eu vou me colocar à disposição novamente. Isso eu não posso dizer para ser vereadora. Não sei ainda, porque como eu falei da licença, né? Eu estou enfrentando um momento pessoal que é delicado e isso vai ser a minha prioridade, né? Então, vamos ver. Eu quero concluir esse mandado fazendo as coisas certas, né? Porque quem dorme com a consciência limpa é que dorme em paz, né? É verdade. E tu tem algum projeto de lei novo pela frente aí para protocolar, alguma coisa que já tem estudado? Eu tenho vários lá na lista. Na verdade, eu não sei qual vai ser o próximo ainda, até porque como eu tava, assim, eu ainda tô fazendo um tratamento de saúde, né? Tratamento psicológico enfim, e daí eu acabei dando uma pausa mesmo, sabe? E as pausas, elas são importantes, sabe? Então, isso eu também tenho me trabalhado, porque eu tinha no meu íntimo que eu tinha que fazer tudo para todo mundo, responder tudo de imediato, resolver todos os problemas. E eu já percebi que isso não é possível, que ninguém resolve nada assim sozinho, né? A gente constrói juntos e que precisa de tempo e que muitas coisas a gente não vai poder fazer, né? Então, assim, eu tenho utilizado a pausa também para entender esse processo, né? Mas, assim, de qualquer forma, vai ter muita coisa por aí, né? Tenho bastante coisa na lista, trabalho é o que não falta e o que depender de mim, né? Será feito, ou pelo menos buscado, né? Buscado de alguma forma um retorno. Como última pergunta da nossa conversa, como que você vê esse cenário atual do mundo em relação à nossa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul? Toda essa movimentação que está acontecendo no questão do Irã, Estados Unidos, Israel, como que isso afeta nós aqui do interior? E digo, a prefeitura, o cargo público, a função pública, o executivo, o legislativo, em questão de verba, em questão de própria logística, como que isso afeta nós aqui? Sim, eu até vou te dizer assim que eu não tenho muita propriedade para te explicar, para te dar uma resposta assim à altura da pergunta, né? Porém, tudo influencia, né? Tudo tem tudo a ver. Por exemplo, a questão dos combustíveis, né? Que nós falávamos. Aí agora nós estamos com um problema de fornecimento, que até eu considero um crime mesmo, né? Porque ali foi mais a questão do mercado, dos valores, né? E daí as distribuidoras suspenderam a distribuição e daí todo mundo acaba sendo afetado no mundo inteiro, né? Enfim, o nosso município aqui também é muito agrícola, já tem passado por, nossa região, na verdade, né? Nosso estado aí, tem passado por crises contínuas e agora essa questão do combustível de novo, né? E tudo vem a afetar, né? Já não estamos em épocas de vacas gordas, né? E tudo isso tende a prejudicar, né, a classe aqui do Sul, que, como eu te mencionei antes também, manda muito mais imposto do que tem de retorno, né, através de emendas parlamentares, por exemplo, né? Então, é isso, essa equidade que se busca aí a nível federal aí nos próximos anos, né? Vou fazer mais uma pergunta agora, que tu falou dessa questão do imposto que nós mandamos bastante para a região norte, né? Eu vi que teve um deputado federal que ele esboçou, esqueci o nome dele, em fazer uma cisão em Brasil Norte e Brasil Sul, sabe?
Como que tu enxerga essa visão? Olha, eu não tenho também uma visão, assim, tipo, uma resposta, assim, de dizer, porque eu não fui a fundo, né? Porque tudo que a gente, né, tem que ver, tem que estudar, tem que analisar. Porém, assim, ó, essa questão aí do Nordeste tá bem complicada mesmo, porque, assim, todo o país manda imposto, né, para nível federal. Aí lá, esse imposto lá vai ser dividido para as partes do país, né? E daí lá para o Nordeste vai muito mais emendas parlamentares, por exemplo, orçamento, do que vem para nós, né? Essa diferença que me causa uma inquietação, porque quando a gente se depara com um dado de que a cada R$100 de imposto que o Sul manda para cima, a gente recebe 9 de contraprestação. Tá louco. Então, assim, o Sul está sendo muito prejudicado, Sim. né? Então, não temos mais fôlego para um governo extremista, porque os extremos, eles afastam, né? E a gente tem um país estratificado, então a gente precisa de soluções que não sejam extremas, né? Que atendam os dois polos nas formas necessárias, né? Então, assim, desse jeito a gente... Nossa, eu nem posso imaginar, né? Mas, assim, esperamos que a partir do ano que vem nós tenhamos já um novo posicionamento, uma readequação dessas questões, né? E de tantas outras, que é muito mais complexo do que a gente pode também estar trazendo aqui agora, né? Eu sou um estudioso na área, eu gosto muito de estudar sobre isso, sabe? E a gente sabe que dividir o Brasil sem uma guerra é impossível, né? Não. Pela Constituição Federal, Não pode. não tem cisão dos estados. Não. Então, isso que ele propôs sem uma guerra vai ser impossível. Ou arrebentar da Constituição Federal. Sim, mas daí... E aí, tu arrebentar a Constituição Federal, tu vai abrir brecha por uma ditadura, por uma monarquia, tu tirar fora a democracia, porque tu vai começar do zero de novo. Então, tem as causas pétreas, que elas não pode mexer, e essa é uma causa pétrea. A cisão é uma causa pétrea, tu não vai poder mexer nisso. Então, é muito bonito no papel, mas a prática disso aí é praticamente impossível sem uma guerra. Sem um conflito armado é praticamente impossível. E também eu vou na tua ideia também que a gente precisa mudar, sabe? Precisa mudar esse extremismo, essa ideologia que só afunda, porque ela coloca quem tá em cima, deixa mais em cima. Quem tá embaixo, fica embaixo, e quem tá no meio, vem pra baixo. Porque, na real, quem tá no meio, que seria a classe média, é a que vai pagar tudo, vai sustentar tudo e não vai ter nenhuma contrapartida em troca. Quem tá embaixo ganha tudo praticamente. Sim. Que deveria ter um auxílio para sair daquela miséria. Exato. As políticas públicas, elas são muito importantes. É importante. Mas não deliberadamente dessa forma. Exato. Tu vai auxiliar durante um período para que aquela pessoa saia daquela condição. Mas tu tem que dar condições para aquela pessoa sair daquela situação. Sair, exatamente. E aí tu vai fomentar o empreendedor, tu vai fomentar uma empresa, justamente para aquela pessoa que tá ali conseguir abrir um negócio, sair daquela situação de de miserabilidade, sabe, de vulnerabilidade social. Agora, nessa política que tá hoje, tu deixa a pessoa ali, mantém aquela pessoa ali, quem tá em cima não vai sofrer diferença, porque ele vai pegar o dinheiro dele, vai investir em outro país, pra ele não vai mudar bosta nenhuma. Vai poder, né, faz o que ajustar. quer. E quem tá no meio escanolando pra alguma coisa, parou. Tem uma dificuldade enorme, né? Porque, assim, a gente paga muito imposto mesmo, né? A carga tributária para o brasileiro hoje é assim... Meu Deus, é pesadíssima, né? Para muitas famílias são meses trabalhando para pagar imposto. Por isso, aquela minha rebelião na questão do aumento do IPTU, taxa de coleta de lixo, essas coisas, né? Porque a maneira mais eficiente de aumentar o orçamento é aumentando imposto, né? E o que não é justo para a nossa população, para as famílias aí que trabalham, que tem um salário lá razoável e que precisam prover o sustento, né? Das suas casas. E agora eu vi que o governo federal, ele quer dar um auxílio pro caminhoneiro por causa do diesel. Mas de onde é que vai vir esse auxílio? Esse auxílio vai ser do orçamento também, né? Entendeu? Vai ter mais um pendurico aí, sabe? Em vez de você investir numa refinaria, de você manter as tuas coisas aqui no país, sem mandar para outro lugar para refinar e comprar de volta, vender a real e comprar a dólar, sem tu fazer isso, tu ter aqui as condições. Sabe? Que agora o cara é refém de todo mundo.
A gente tem muita matéria-prima, Muita. mas é refém de todos. Exatamente, assim, então é bem complicado, é bem complicado, essa situação é complexa, né? Como eu te disse, eu acho que demanda muito a gente estar se aprofundando, né? Porque vejo que tem um conhecimento bem Eu bem gosto, aguçado, eu né? gosto. E é bem importante, né? É bem importante as pessoas estarem por dentro disso. Que tudo que está sendo decidido lá em cima vai nos afetar aqui de alguma forma. Vai afetar. Querendo ou não, vai afetar nós do interior. Exatamente. Vai afetar no mercado, quando você for comprar uma caixa de leite. Aham. Vai estar afetando uma carne, um café, o básico. Sim. O básico. O básico, exatamente. Luana, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui. Espero que você volte tão logo possível à tua função pública com maestria e que teus projetos daqui em diante consigam se tornar leis. Muito obrigada, Ronan. Muito obrigada mesmo pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade. Realmente estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, até falei meio rápido, né? Falei bastante, mas enfim, eu sou assim mesmo e a gente erra, né? A gente comete equívocos, mas a gente sempre busca melhorar. Então, o mais importante disso é querer fazer melhor, é querer aprender, é querer melhorar. Então, é isso que eu deixo aqui, sabe? E te agradeço o espaço, porque este espaço também muda a realidade, né? Muda a sociedade. Porque a gente conversando, a gente debatendo, a gente consegue levar informação, né? E melhorar, talvez, aí a vida de quem nos acompanha aqui, né? Então, muito obrigada mesmo. Tá? E deixa aberta essa porta o dia que você quiser retornar, daqui um tempo, quando você tiver com outros projetos, quiser trazer e expor aqui, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigada. Igualmente, né? Quando tiver alguma pauta que eu possa tá estudando, tá analisando, né? A gente tá aí para isso. Na verdade, agora eu vou retornar na metade de abril. Então, ali em diante, a gente consegue já tá trabalhando mais ativamente. Show de bola. Obrigado. Muito obrigada. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Até a próxima.